Bom dia, meus amores. Vamos à nossa próxima aulinha de estequiometria, nosso terceiro caso. Para ser muito sincero, hoje está sendo o dia mais difícil de todos desde que começou a quarentena. Não tem nenhum motivo especial para isso, tudo está igual antes. Não sei se é por causa da Páscoa que está se aproximando e a gente começa a sentir falta de ter a família por perto, de poder dar um abraço, e hoje está sendo bem complicado. E aí, eu sou um psicopata, por isso estou com cara de feliz fazendo vídeo? Não, cara. A questão é que exatamente quando a gente está chegando perto do fundo do poço, é exatamente a hora que você tem que contra-atacar e tentar colocar um trampolim, porque do fundo do poço a gente não passa, então o caminho é só para cima. Então hoje vai ser o dia que eu vou mais me dedicar a trabalhar, eu vou me dedicar mais do que todos os dias aos cursos que eu estou fazendo, porque tem horas que você tem que respirar fundo, olhar para cima e procurar a saída, tá? E caminhar em frente. Então, é hora de contra-atacar. Então, vamos para o nosso terceiro caso de estequiometria, que vai ser sobre rendimento de reação. A gente viu no primeiro caso, no cálculo mais simples, quando a gente montava aquela estrutura para resolver as questões, a gente considerava sempre que a reação alcançava o máximo de eficiência. Ou seja, tudo que eu colocava para reagir realmente formava produtos. Ou seja, tem um rendimento de 100%. Na vida real, isso é difícil de acontecer, tá? Porque a maioria das reações, elas alcançam um estado, ou tendem a alcançar um estado de equilíbrio químico. Que significa que reagentes formam produtos, mas os produtos também formam reagentes. E aí, alcançar o 100% de rendimento é impossível. Ou por fatores cinéticos. Por exemplo, se uma reação ela é lenta demais, ela pode demorar mais, mesmo sendo muito deslocada para a formação de produtos, ela pode demorar mais do que o tempo que você estipulou para o fim dela. Então, a ideia eu tenho que considerar no cálculo o rendimento da reação, ou seja, descontar o quanto da formação de produtos é menor do que o previsto pela estequiometria. Então, o início do cálculo ele é exatamente igual ao primeiro caso, ele é bem simples. Então, a gente vai supor um rendimento de 100%, e no final do cálculo, vamos descontar o rendimento de reação para ver o quanto foi realmente formado, ou, pelo quanto foi efetivamente formado, qual foi o rendimento de reação. Tá? Eu tenho essas duas opções. Então, vamos para nossa aulinha de hoje. Como a gente já conversou, o início do processo é o mesmo de antes. Então, continuamos procurando as espécies que vão participar do cálculo, montar uma estequiometria entre elas em mol. A nossa segunda linha continua sendo transformar essa informação que estava em mol para a unidade que o problema está usando. A terceira linha, o dado que eu coloquei, que eu tenho da espécie que eu tenho informação embaixo do cara certo, e o outro continua sendo o nosso X. E no final, aí sim a gente vai pensar em rendimento, tá? Vamos para um exemplo prático aqui. Essa questãozinha 8 da nossa lista fala assim: num processo de obtenção de ferro a partir de hematita, considere a equação não balanceada que está aí. Tá? Deixei como tá porque está igual a nossa listinha. Utilizando 4,8 toneladas de minério e admitindo um rendimento de 80% de reação, a quantidade de ferro produzida será D. Então, primeira coisa que eu faço, ver se a reação está balanceada, e aqui já diz que não está. Então, eu tenho que fazer o balanceamento dessa reação. Começo pelo ferro que aparece uma vez só de cada lado, com o maior valor de índice. Então, do lado de cá eu tenho 2 ferros. Para ter os mesmos 2 no segundo membro, tem que colocar um 2 à frente do ferro, nosso coeficiente de balanceamento, certo? Quando coloquei esse 1 para o ferro, ele também valeu para o oxigênio. Então, eu passo a ter 1 vezes 3, 3 oxigênios, para ter os mesmos 3 no segundo membro, um 3 na frente do monóxido de carbono, tá? 3 de carbono no segundo membro, para igualar a quantidade dos dois lados, um 3, e aí a gente tem a nossa equação balanceada. Segundo passo, procurar as espécies que eu tenho informação e de quem se quer alguma coisa, certo? Então, utilizando-se 4,8 toneladas de minério, e aí supondo que ele falou minério, mas ele está se referindo aqui ao óxido férrico, porque não foi utilizado aqui nesse caso o grau de pureza desse minério. Então você considera que ele está 100% puro, mas repare que ele está confundindo aqui a fórmula do óxido férrico com o minério, tá? Que não contém só o óxido férrico. Não falou de pureza, você supõe que a pureza é de 100% e vamos para frente. Então, tem uma informação sobre o óxido férrico, que ele está chamando de minério, diz que eu tenho um rendimento de 80% e quer saber a quantidade de ferro produzido. Então, esses são os nossos dados, ok? E aí,
Vou montar uma estequiometria entre os dois que participam do cálculo, óxido férrico e o ferro. Igual fizemos no primeiro caso, cada 1 mol do óxido férrico vai estar produzindo 2 mols de ferro. Então, nossa primeira relação está criada. Minha segunda linhazinha, converter o que está em mol para as unidades usadas no problema. Nesse caso, ó, foi informada uma massa de ferro e perguntada a quantidade de ferro, mais as opções você vê que também está em massa. Então, tem que converter essa massa, esse número de mols, para massa pela massa molar, certo? Então, 1 mol do óxido férrico, eu vou encontrar 160 gramas. E no caso do ferro, como a massa molar dele é 56 gramas por mol, e eu tenho na estequiometria 2 mols de ferro para cada 1 do óxido férrico, eu tenho que multiplicar por 2 a massa molar. Então, ficamos com 2 vezes 56, certo? Nossa terceira e última linhazinha. A informação que eu tenho, que é a massa de óxido férrico, e o outro será o nosso X. E aí, encontramos 3,36 toneladas de ferro. Só que essa quantidade, como a gente conversou, é a suposta quantidade que eu obteria se o rendimento fosse de 100%. E a gente sabe que o rendimento, no caso aqui, é de 80%. Então, eu faço um cálculo do rendimento. O que significa isso? Se eu tivesse obtido 3,36 toneladas de ferro, estaríamos supondo que o rendimento foi de 100%. Se efetivamente o rendimento foi de 80%, então um Y dá para a gente a quantidade de ferro que realmente foi obtida, e aí chegamos nessa massa de ferro. Fechou? Beleza. Vamos para o próximo exercício. Soluções de amônia são utilizadas com frequência em produtos de limpeza doméstica. A amônia pode ser preparada por inúmeras formas, dentre elas essa que está representada na equação aqui, certo? E aí nossa perguntinha, partindo de 224 gramas de óxido de cálcio, obtiveram-se 102 gramas de amônia. E aí esse é o caso inverso do anterior. No anterior, dava o rendimento e perguntava o quanto que foi obtido de algum produto. Nesse caso, já foi informada a quantidade de produto que foi obtida. E a pergunta é sobre qual é o rendimento percentual da reação, tá? Então, é o inverso, mas só a última etapa. A gente continua fazendo o início igual, ou seja, vou buscar os meus dados para a equação balanceada, montar nossa primeira relação, tá? Meus dados. Eu tenho, para uma massa de óxido de cálcio de 224 gramas, foram obtidos 102 gramas de amônia. O que eu já posso pensar por aí? Se pergunta o rendimento, provavelmente essa quantidade que eu obtive não é o máximo que eu poderia obter. Então, qual vai ser a minha relação? Eu vou pensar no máximo que eu poderia obter e em relação ao que realmente foi obtido, eu posso calcular o rendimento de reação, tá? Então, o inicinho é o mesmo de antes. Eu vou dizer que pela estequiometria, pela proporção aqui, eu tenho entre o óxido de cálcio e a amônia de 1 para 2. 1 para 2 o quê? Em mol, certo? Para os dois eu tenho informação em massa. Então, mais uma vez, passo de mol para massa pela massa molar. No caso, cálcio 40, oxigênio 16, eu vou encontrar 56 gramas do óxido de cálcio, tá? Massa molar da amônia, 17, só que é de 1 para 2. Então, tem que multiplicar por 2 a massa de cada mol de amônia. Fechou? Nossa terceira linha, a informação que eu tenho, que é a massa de óxido de cálcio, e qual seria, o meu X é qual seria a massa que eu deveria obter de amônia se o meu rendimento fosse de 100%. Então, ó, 136 gramas de amônia é o que eu estaria obtendo para um rendimento de 100%. Se o que eu obtive é menor do que o quanto está previsto para esse 100% de rendimento, eu posso calcular o rendimento, dizendo o seguinte, obtendo essa massa de amônia, eu entendo que tudo que eu tinha de reagente foram produtos, ou seja, eu tenho 100% de rendimento. Se o que eu obtive foram 102 gramas de amônia, qual deve ser, então, o rendimento de reação, que vai dar para a gente 75% de rendimento, ou seja, 75% do que havia de reagente foi consumido. E aí continua no nosso sistema os outros 25% de reagente. Fechou? Mais uma. E a última desse terceiro assunto, nossa questãozinha 10, tá? Estamos chegando no final. Fala assim, o gás hidrogênio pode ser obtido no laboratório a partir da reação de alumínio com ácido sulfúrico. Tá dada a reação aqui. E ele já informa que a reação não está ajustada, não está balanceada. Então, já sabemos que a gente vai ter que fazer o balanceamento primeiro, certo?
Um analista utilizou uma quantidade suficiente de ácido sulfúrico, ou seja, não vai estar limitando a reação ao ácido sulfúrico, então não precisa me preocupar com ele, para reagir com 5,4 gramas do metal. Que metal? O alumínio. E obteve 5,71 litros do gás na SNTP. Qual gás? Gás hidrogênio que está sendo formado aqui na reação, certo? Então, e aí, mais uma vez, o que ele quer é o rendimento de reação. Nossos balanceamento primeiro, ó. Partindo de 1 aqui para o alumínio, porque o alumínio aparece uma única vez e aqui eu encontro o alumínio com maior índice, certo? Então, 2 vezes 1, 2 alumínios. Para encontrar os mesmos 2 na frente do alumínio metálico, certo? Ao colocar esse 1 para alumínio, ele valeu também pro enxofre. E aqui está faltando aqui, não sei por que faltou na digitação, aqui a L2SO4, 3, tá? Tá errado aqui. Então, teria 3 daqui do sulfato, então teria 3 do S, vezes 1, 3, o que faria o coeficiente do ácido sulfúrico ser também 3 aqui na frente, tá? Encontro com isso 3 vezes 2, 6 hidrogênios, para ter os mesmos 6. 3 vezes o H2, certo? Então, eu já encontrei nossa proporção estequiométrica aqui, beleza? Vou catar os nossos dados. Para uma massa de 5,4 gramas do metal, obteve 5,71 litros nas condições normais de temperatura e pressão. 0 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. E aí a nossa pergunta, qual deve ser então o rendimento de reação? Beleza. Nossa primeira linhazinha, de novo, veio do balanceamento, certo? Então, se é entre alumínio metálico e gás hidrogênio, entre o alumínio e o hidrogênio, nossa proporção é de 2 para 3 em mol, certo? Segunda linha, conversão das unidades. Então, para o alumínio metálico, está falando de massa. Então, eu vou converter a massa, o número de mols que eu tenho de alumínio, para a massa, pela massa molar dele, certo? Já para o hidrogênio, está falando de volume na SNTP. E aí o que a gente sabe? Qualquer gás, nas condições normais, temperatura e pressão, vai estar ocupando sempre o mesmo volume de 22,4 litros. Então, esse passa o volume molar, o volume de cada mol. E aí? E aí que se cada mol de hidrogênio vai estar ocupando na SNTP 22,4 litros, o volume passa a ser, então, de 3 vezes 22,4 litros, porque são 3 mols de hidrogênio na proporção, certo? Então, passei de mol para massa para alumínio, de mol para volume na SNTP para o hidrogênio. Terceira e última linha. O dado que eu tenho do alumínio é que foram consumidos 5,4 gramas dele. E aí, o que vai ser nosso X? O quanto eu estaria obtendo caso o rendimento fosse de 100%. O que vai dar esse volume de H2, certo? E o cálculo do rendimento? Mais uma vez, esse volume que eu obtive é supondo um rendimento de 100%. E aí, se o rendimento não for de 100%, a quantidade que eu realmente obtenho de produto ela é menor do que o previsto. Então, eu posso dizer que, já que foram obtidos 5,71 litros de hidrogênio, Y dá para a gente o rendimento de reação. Ou seja, até agora o que a gente viu, envolve pureza? No início, a gente vai tirar daquela massa de reagente o quanto que realmente existe de reagente puro, tá? Para poder usar no nosso cálculo. Falou de rendimento. Eu faço nossa relação normalmente e no final, sabendo o quanto eu obtenho, considerando um 100% de rendimento, eu posso calcular o quanto realmente foi obtido ou, sabendo o quanto realmente foi obtido, calcular o rendimento de reação, ok? Por enquanto é isso. Eu vou tentar fazer hoje os outros 2 casos da lista que falta pra gente e daqui a pouco a gente volta a conversar, fechou? Então, beijinho, tchau, tchau.